Pessoal, a gente precisa fazer um disclaimer agora, a gente fez esse combinado, porque hoje a Bebeta que está no comando, porém a Merlin, a Miriam, a Su e o Drauzio também estarão no comando, falando da saúde pública e como que a gente consegue imaginar, sonhar, desenvolver sim políticas públicas que representem e sejam acessíveis de fato para a nossa comunidade brasileira. Eu vou fazer minha autodescrição para quem está nos acompanhando de casa. Sou uma mulher preta de 1,60 m de altura. Estou vestindo um vestido branco e com cabelo amarrado, tipo da princesa Yasmin do Aladdin. E estou usando adereços dourados e com muito brilho e um crachá verde. Vou começar aqui falando um pouquinho. Qual é o impacto de hoje? Miriam, a Su e a Merlin está te ouvindo, professor e doutor Drauzio Varela. Por que a Miriam, quando eu conversei com ela, a Su, e quando a gente conversou, para nós a gente tem o imaginário de você desde sempre quando a gente discute saúde pública no nosso país? E respondo por quê que a gente consegue conectar com você. Eu acho que é porque eu falo disso há muito tempo e estou bastante velho agora para... Mas brincadeiras à parte, Miriam, quando a gente fala de igualdade, equidade e tratamentos que de fato possam acessar a nossa comunidade brasileira, o que representa para a gente hoje você estar aqui como uma médica cardiovascular falando com os nossos brasileiros e brasileiras, mas também falando com gerações que podem ser igual a você, em prol dessas políticas? Para mim, está me ouvindo? Para mim significa que nós chegamos até aqui e ocupamos este espaço. Antes de chegar até essa universidade, é algo que talvez ninguém tenha jamais estudado. Assim, quando pensa na Universidade de Harvard, eu pesquisei quem eram os ancestrais que ocupavam esse território. Então, descobri que aqui foi construído sobre o território da nação Wampanoag. Isso é muito representativo, que eu quero deixar aqui registrado que a universidade, a educação, Harvard, também é território indígena. Suene, eu entendo que é extremamente importante quando a gente fala das políticas vacinais, das tecnologias em saúde. Eu tenho muito orgulho em dizer que quando nós falamos do nosso Sistema Único de Saúde, é o nosso patrimônio do nosso país, onde é referência para outros países também. Mas quando a gente está falando de vacinas, você que representa para a gente um marco muito importante, que é a Covid-19, o impacto. Então, a gente está hoje aqui, pessoal, conversando, não precisando utilizar máscaras e dizendo que, para quem foi produzida a vacina e o que a gente aprendeu com esse processo? Eu sei que é uma pergunta bem complexa, mas isso representa muito a potência do nosso SUS. O que você teria para trazer para a gente? Boa tarde a todos. Eu fiquei muito honrada de ser convidada e mais ainda de ter encontrado o Dr. Jorge Paulo Lemann. Eu não poderia não mencionar isso. O Brasil tem que se orgulhar muito porque nós participamos da prova da eficácia de 5 vacinas de Covid, no meio de todo o caos que aconteceu e da falta de insumos e etc. Dentre essas vacinas, eu ajudei a desenvolver 3. E uma delas foi a vacina que mais salvou vidas no mundo. E isso só aconteceu também por causa da Fundação Lemann. Então, eu gostaria de agradecer. Respondendo, eu acho que o legado, não só no Brasil, mas o Brasil tem um legado talvez até um pouquinho maior, foi não só a capacitação, mas também herdou uma plataforma nova, transferência de tecnologia. O que antes demorava, a gente sabe que várias vacinas foram tech transfer para o Brasil, entre Butantan e Fiocruz, que demoravam até 12 anos. E agora não demorou 1 ano. Então, isso mostra que o brasileiro pode e sabe fazer. O que está faltando? Gente, eu acho que... Vou perguntar para você, Drauzio. Muito das nossas gerações, eu vou repetir isso, acho que é importante colocar aqui também,
Nós conhecemos o Zé Gotinha, nós conhecemos várias políticas nacionais integrais de saúde, a gente sabe como nossos sistemas funcionam, didaticamente falando, porque você conseguiu acessar não somente estudantes, acadêmicos, políticos e por aí vai, mas você alcança a sociedade, o cidadão lá da ponta, que entende que é importante a vacina, que é importante fazer o acompanhamento de saúde, os sinais e sintomas, e aí se a gente for lembrar do HIV, as séries e documentários que o professor consegue muito bem colocar pra gente. Mas o que a gente está aqui falando depois, desde a regulamentação do SUS, que é a Lei 8.080, né? A nossa lei maravilhosa que garante que o SUS exista. O que a gente está precisando melhorar para sermos mais disruptivos, para que outras gerações entendam qual foi o papel que você fez na nossa formação, enquanto profissionais, enquanto cidadãos, professor? O que a gente faz para o SUS realmente ser forte, equânime e integral? Pergunta fácil. Claro! Olha, quando eu olho a saúde pública brasileira, eu me formei na Faculdade de Medicina em 1967, muitos anos atrás, décadas e décadas. Me formei numa época que não existia o SUS. E aí, quando eu tinha já uns 20 anos de formado, começaram a falar, começaram a acontecer aquelas conferências que acabaram levando ao SUS. Quando começou essa história de que nós tínhamos condição de dar saúde gratuita para todo mundo, integral para todos, eu confesso que a primeira vez que eu vi, falei, mas de onde tiraram que nós temos essa possibilidade? Era um bando de visionários, sonhadores, e conseguiram implantar o Sistema Único de Saúde no Brasil. Quando eu olho o que aconteceu de lá para cá, é uma maior revolução da história da medicina brasileira. Eu falo para os mais jovens, vocês não vão ver uma revolução tão abrangente quanto essa. Não vai acontecer na geração de vocês, porque nada pode ser maior do que foi a criação do SUS. E o que mais me dói hoje é que quando você olha toda a estratégia, toda a organização do SUS, não precisa inventar mais nada. Está tudo pronto. O problema todo é como é que você integra isso. Esse é o grande problema. Só para dar uma ideia assim, o Brasil tem 44 mil hospitais. 44 mil. Eu não rodei o Brasil tanto quanto o Luciano, mas rodei bastante. Rodo bastante. Conheço todos os estados brasileiros, já estive em todas as capitais e no interior da maior parte deles. Se você chega em qualquer lugar, as crianças estão vacinadas, ou têm acesso à vacinação, ou têm acesso a um pediatra. Eu nasci num bairro operário em São Paulo, que fica a 20 minutos andando da Praça da Sé, que é o marco zero da cidade. Eu nunca fui vacinado. Nenhuma das crianças que jogavam bola comigo na rua, nada. Nós não dávamos saúde pública para o primeiro bairro da Zona Leste do estado e da cidade, que era a cidade que crescia mais depressa no mundo. Então, quando você olha o esforço que foi feito, você fala, meu Deus do céu, não foi uma brincadeira dentro de uma geração, que eu estou aqui ainda hoje e vi isso nascer, e vi como o Sistema Único se distribuiu. O problema do Sistema Único é a falta de uma política pública. Nós não temos política pública de saúde no Brasil. E não temos por quê. Eu fiz antes do governo, dessa tragédia que aconteceu na saúde no governo anterior, antes disso, eu escrevi na minha coluna da Folha, fiz um levantamento de quantos ministros da saúde nós tínhamos tido no Brasil. Em 10 anos, que foi de 2008 a 2018, nós tivemos 13 ministros da saúde. Como é que se organiza uma coisa dessa? Você pegar um país daquele tamanho e você dá 10 meses em média cada um. Quando ele começa a ter noção do que é o Sistema Único de Saúde, ele é trocado por outro. E não é trocado por outro por conhecimento técnico, ele é trocado por interesse puramente político. Nós estamos acabando de ver isso agora. Agora, se você pensar que nós temos no Brasil, devemos estar aí ao redor de uns 220 mil agentes de saúde que batem de porta em porta na casa de 66% da população brasileira.
Você fala, esse é o esquema. Nós temos que entrar por onde? Por aí. O problema do SUS é que nós temos a desorganização, o que leva, o grande problema. Você está com dor de garganta, você vai à UBS. Na UBS, hoje o médico já foi embora, ou ele só está aqui na terça-feira. Você diz até terça-feira, se eu morro, ou eu saio sozinho. Você vai para onde? Vai para o pronto-socorro. Então, um sistema não pode ter tantas entradas assim, porque não dá certo. Porque você pega um hospital terciário, como o Hospital das Clínicas de São Paulo, e está tratando amidalite ali, quando chega um politraumatizado. Nós temos já algumas experiências no Brasil muito interessantes de como é que você faz a entrada no sistema de saúde. Começa pelo agente de saúde, tem os técnicos de enfermagem da equipe do Estratégia de Saúde da Família, aí você tem a enfermeira e você tem a médica, ou médica. As médicas hoje são maioria já no Brasil, este ano 2024. E, a partir daí, você tem os hospitais primários, hospitais secundários. Nós temos uma... eu vou parar de falar, porque... Olha... senão falo só eu. Não, eu queria só que você concluísse, porque eu tenho um outro gatilho interessante. Por favor, Drauzio, conclua. Pode ir. Não, você pensa o seguinte, os técnicos dizem que você, para ter um hospital economicamente viável, ele tem que ter no mínimo 100 leitos. Porque se tem um hospital pequeno, você não vai conseguir uma obstetra para gravidez de alto risco, não vai conseguir um neurocirurgião, de jeito nenhum. Os médicos brasileiros estão todos concentrados no Sudeste e nas capitais. Se pegar as capitais brasileiras, você tem 6,2 médicos para cada 1.000 habitantes. Agora, pega cidades com menos de 50 mil habitantes, eles têm 1,8. Então, nós temos uma concentração irregular. Os hospitais do Brasil, 60% deles são hospitais de menos de 50 leitos. E 80% tem menos de 100 leitos. Então, como é que você vai fazer o quê? Tem que fechar esses hospitais? Equipamento de saúde você não pode fechar. Mas um hospital de cidade interior, de cidade pequena, pode resolver muitos problemas. Pode hidratar uma criança, pode resolver um parto ali, sem gravidez de alto risco. Enfim, você tem que saber para onde essas pessoas têm que ser dirigidas. E depois, tem que ter uma ideia da gravidade, porque tem que ter prioridade no sistema. Quer dizer o seguinte, de que nós vamos morrer aqui? Cada 3 pessoas aqui, uma vai morrer de ataque cardíaco ou derrame cerebral. Não é praga, é uma... São dados. Quantos aqui têm parentes próximos, mãe, pai, tio, irmãos, tios, primos, com diabetes? Levanta a mão, por favor. Sinto muito. E quantos têm parentes com hipertensão arterial aqui? Parece que eu perguntei quem quer aceitar Jesus, né? Porque... esse é o problema. Nós não morremos mais, quer dizer, continuamos morrendo ainda, mas não morremos mais das endemias rurais, que era a medicina quando eu me formei médico. Agora, as doenças que nós temos são as doenças crônicas. Doença crônica tem um problema diferente, porque quando você tinha alguém que vinha com uma criança com verminose, você tratava, mandava embora, estava resolvido o problema. Agora você pega uma pessoa com pressão alta, não tem alta mais, ela fica para sempre, ela tem que ser acompanhada pelo sistema de saúde. E o sistema tem que estabelecer critérios, porque uma coisa é alguém que tem uma pressão de 14/10, outra coisa é o outro que chega em crise hipertensiva de 20/13. Na prática, o que se faz? O doente que está com 14/10 disputa o lugar do outro. O outro precisa ser atendido mais rapidamente. Tem uma experiência muito interessante feita pelo grupo
Já lembro já. Um grande amigo, a gente não faz isso com os amigos. Mas eles fizeram um trabalho feito em Uberaba, que é um trabalho muito interessante, que estabelece, eles acabaram com as filas. E eu acho que, para encerrar, é o seguinte, nós temos que discutir o acesso. Esse é o problema brasileiro. Não é fácil, porque nós temos um sistema misto. Temos um sistema que tem a saúde suplementar de um lado e temos o SUS do outro lado. A saúde suplementar consome 3,5% do PIB. O SUS consome 3,8% do PIB. A saúde suplementar, 5,2%. Então, se você soma tudo isso, dá 9%. É razoável o que o país investe. 9% do PIB. Vamos lembrar que os americanos investem 17% do PIB deles para ter essa saúde pública ridícula, né? Que o país Não. é ridícula, desculpa. Um país desse, você para investir, eles investem 17% de 19 trilhões. Isso dá 3,2, 3,3 trilhões de dólares. Expectativa de vida no país, 78 anos. Tinha que ser 120. Perfeito. É igual de Cuba, um país pobre. Quem nasce em Santa Catarina ou no Espírito Santo vive mais do que o americano médio. Então é complicado isso. Não é com dinheiro que você vai... O dinheiro é fundamental, claro, mas não é com dinheiro que você vai resolver esses problemas nossos. Te fiz uma pergunta extremamente complexa, então necessitava dessa contextualização complexa, histórico-social e pessoal do Drauzio. Mas a Suene fez assim, levantou a mão. Queria muito que você pudesse complementar, porque você está vindo também de uma realidade diferente da nossa na América do Sul. Complementa, por favor, Suene. Obrigada. Se é que eu posso adicionar o que o Dr. Drauzio falou. Pode e deve. Eu acho que, resumindo, embora nós tenhamos um SUS muito capilarizado, isso já faz a diferença e fez a diferença no Covid a nível de imunização e de cobertura, não é tamanho único. Então, a gente tem, como bem colocou o professor, a gente tem que entender a comunidade, o que foi falado aqui antes, se não me engano até pelo Luciano, entender com quem você está trabalhando, mapear esse ecossistema da infraestrutura ao acesso. Não obstante, agora a OMS criou um work group só para trabalhar em acesso, do qual eu já fiz parte, e tentar identificar o que onera o SUS. Quais são as doenças ou os problemas que oneram o SUS, que deixam a população desatendida e que não estão na rota do desenvolvimento nacional e internacional para a solução desses problemas. Daí nós buscamos ferramentas para a melhoria dessas lacunas que a gente encontrou e mapeou. Outra coisa muito importante que a gente vê no dia a dia, mas também foi muito ressaltado durante o Covid, é o envolvimento da comunidade desde o início, o envolvimento precoce, principalmente no que nós estamos falando, nas comunidades culturalmente sensíveis, vamos colocar assim. Então, eu acho que a comunicação é importante, a participação, o engajamento delas no desenvolvimento, no crescimento da ciência e tecnológico é muito importante. Eu estou muito contente com a conexão dos nossos queridos palestrantes que estão aqui dividindo comigo, porque eu sou amazonense, eu sou do sul do Amazonas, e eu sempre digo que eu sou das Barrancas do Rio Madeira, da cidade de Humaitá, que é uma cidade que fica no sul do Amazonas, e são várias realidades, transamazônica, garimpo ilegal e por aí vai. E eu conversei um pouquinho com a Miriam, porque a gente tem uma conexão ancestral, e eu até conversei com ela, por isso no início a minha pergunta foi direcionada para isso. Mas hoje nós falamos de políticas públicas, políticas extremamente inovadoras para a saúde, mas é para quem? Está acessando quem? E quem são os dados que estão sendo produzidos? Quem está produzindo? Não é só a investigação propriamente dita e não é só quem está respondendo. Como que está sendo feita essa organização estrutural para que chegue até lá na tua comunidade, na minha comunidade, o efeito disso tudo? Então, Miriam, se tu pudesse compartilhar um pouquinho com a gente, como que está sendo para você trazer discussões tanto das doenças crônicas não transmissíveis, como o professor falou, mas para você também em relação à nossa saúde, a saúde dos povos originários, das pessoas indígenas e a conexão que você está podendo fazer validar para essas políticas públicas
chegarem também até lá quando você também retorna para eles? Por favor. Bom, para quem não sabe, eu sou indígena, não sei se deixei isso bem claro. Eu também sou cirurgiã cardíaca, então eu lido muito com doenças crônicas, como o Dr. Drauzio falou, que realmente é o que tem matado a população hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, a nossa declaração da Alma Ata, ela é do ano de 1978, se eu não me engano. Ela previa que até o ano 2000, para que toda a população mundial tivesse acesso à saúde. Se passaram 46 anos desde então. Nós temos microscópios superdesenvolvidos em níveis atômicos e moleculares. Mas metade da população mundial não tem acesso a serviços mais essenciais de saúde. Então, onde que nós erramos? Nós não erramos em continuar o desenvolvimento tecnológico, mas nós erramos que nós deixamos algo para trás. Então, hoje a gente tem que vir aqui discutir qual é a parte da humanidade que nós deixamos para trás. Quando o Dr. Drauzio falou que as pessoas estão morrendo de doença crônica, eu realmente vejo isso diariamente na minha prática, mas eu também lembro da comunidade indígena que eu venho, do trabalho com a população indígena que eu faço, que o perfil é um pouco diferente. Então, todas as populações em situações de vulnerabilidade social, que ainda é a população negra, a população LGBT, a população de rua e a população indígena também, enfim, outros grupos culturais, ainda se morre de doenças completamente evitáveis. A mortalidade infantil, que é um indicador de saúde muito claro das condições de saúde, a mortalidade infantil na população indígena ela é 3 vezes maior do que a média nacional. E nisso, os bebês indígenas, a metade desses bebês, a causa da mortalidade são por doenças respiratórias, infecciosas e nutricionais. Então, algumas populações, digamos que têm o privilégio de ainda ter uma vida a longo prazo para adoecer, para morrer, todos morreremos, de uma doença crônica. Mas muitas populações não têm nem a oportunidade de chegar à sua velhice com uma doença crônica, porque elas ainda estão morrendo de doenças que não deveriam mais estar matando pessoas. Então, na minha experiência, nós temos que discutir isso. Então, nós discutimos muito tecnologia e como que a gente vai poder chegar com essas inovações tecnológicas, mas para mim a coisa ainda é muito mais atrás. A coisa envolve a educação. Como que eu vou falar em telemedicina, por exemplo? Eu quero chegar em uma telemedicina numa aldeia indígena que eu não tenho nem saneamento básico, eu não tenho água encanada, não tenho comida. Então, acho que a gente tem que discutir, isso, realmente como o Dr. Drauzio falou, a Suane falou, o acesso à saúde para todos os povos. Eu vou fazer uma reflexão aqui para vocês e trazer dentre tudo que aconteceu pré e pós-pandemia, avançamos no desenvolvimento de vacina de ponta e eu falei isso no início, é muito gratificante e orgulhoso poder estar com vocês 3 aqui. Mas, por outro lado, como que a gente está comunicando enquanto profissionais de saúde, enquanto pesquisadores, enquanto cientistas, enquanto médicos e fisioterapeuta, o que a gente está fazendo no sentido de comunicar de forma acessível a importância dessas tecnologias em saúde, como a gente um exemplo, como que a gente vai decidir qual é o melhor fármaco, qual é o melhor medicamento e qual é a melhor dosagem. Ou, gente, eu não sei se vocês sabem, no Brasil a gente tem a Rede Brasileira de Avaliação em Tecnologia em Saúde, que é a REBRATS. E lá se decide tudo por meio de experts, por meio de pessoas extremamente qualificadas, pessoas usuárias, pessoas pesquisadoras, para decidir qual vai ser a melhor tecnologia que a gente vai inserir, custo, efetividade, acessibilidade e tudo mais. Mas, por outro lado, tem gente que não sabe que existe isso e também que pode ter acesso a outros tipos de tecnologia. E a pergunta base hoje do nosso painel é: como que a gente quebra essas barreiras, mesmo tendo que inovar, mesmo tendo que levar essas informações, Drauzio? E aí já pensa na resposta, Suene, e você também, Miriam. Por favor.
Olha, essa realidade a qual a Miriam se referiu ilustra a complexidade que é a saúde pública brasileira. Eu lembro que na Olimpíada de Londres, eles colocaram no meio do gramado, no dia que começou a Olimpíada, veio escrito lá NHS. É o orgulho da população inglesa de ter um sistema de saúde como aqueles. Nós fizemos a Olimpíada no Rio de Janeiro, imagina se colocam um SUS ali, as pessoas iam vaiar, provavelmente. Agora, organizar um sistema de saúde como o inglês, população de alto nível educacional, país rico, enriqueceu explorando o mundo inteiro, né? É outra história, né? Aí até eu organizo, e com dinheiro... Quero ver aqui pegar essa realidade nossa. Eu conheço um pouquinho da Amazônia, você vai para lá, aquela pobreza, as pessoas passam o dia inteiro tentando conseguir comida. Tenho visto, eu estava conversando com uma colega que tem atendido os Yanomamis, criança vomitando ascaris. Eu vi isso na realidade aqui no Hospital das Clínicas, mais 60 anos atrás. Não é? E aí você compara com os problemas da cidade grande, mesmo a diversidade que se apresenta nas grandes cidades, nas capitais. São Paulo, por exemplo, quem nasce em Moema tem expectativa de vida de 82 anos. Quem nasce na Brasilândia, 58 anos. Dentro da mesma cidade, pessoas que estão ali, que convivem no metrô. Essa é a grande dificuldade que nós temos de organizar a saúde de uma forma que ela seja igualitária. É muito difícil, porque as realidades são outras. Olha, eu acho que nós temos que pensar o seguinte: que tipo de sistema de saúde nós queremos? O que nós queremos? Nós temos experiências mundiais aí, né? Por exemplo, nós evoluímos para um sistema fragmentado. Se você tem saúde suplementar, você tem direito você tem um determinado acesso. Se você não tem, o acesso é diferente. Bom, eu acho que o SUS tinha que oferecer uma bolsa mínima de saúde, sabe? O que você tem direito, todo mundo, porque não dá para você fragmentar mais o sistema. O que você tem direito de fazer pelo SUS? E aí você estabelecer, quem acha que isso é pouco, quer ser internado num quarto particular, no hospital, procura a iniciativa privada. O SUS não tem condição de dar esse tipo de atendimento. Mas nós temos que ter uma definição do que a pessoa pode conseguir de uma forma rápida. E isso tem que ser adaptado às várias situações no país, à própria estrutura social do país onde nós nos encontramos. Não é? Acho que tem que ser... Essa tem que ser a definição, porque se você pega um sistema, o pessoal fala muito da tecnologia, claro que é importante, eu atendo em cadeia há muitos anos, eu gostaria de ver uma lesão de pele, tirar uma foto e mandar para uma colega dermatologista, ela me devolver o diagnóstico em tempo real, adoraria. Na cadeia não pode, porque quem vem de fora não pode trazer celular, né? E só os lá de dentro é que funcionam. Mas é claro, agora, você não resolve esse problema com tecnologia, porque se você tem um sistema desorganizado, a tecnologia vai tornar, esse sistema vai continuar desorganizado, só que vai ficar bem mais caro por causa da inclusão da tecnologia. Mas nós temos que pensar nisso. O SUS dá para dar saúde com todos os requintes para todo mundo? Claro que não. Claro que não. Mas o que é o mínimo que nós temos que dar para o país inteiro? E as pessoas vão ter liberdade depois de procurar o que o SUS não fornece por outras fontes. Não? Perfeita reflexão, Drauzio. E você, Suem? Eu acho que eu vou abordar, não tem muito mais o que adicionar mais uma vez, mas por uma outra vertente. Como acessar, como chegar a tocar as comunidades vulneráveis. Informação é a palavra-chave, mas aí tem quem, o que, como e quando. Então isso tem que estar bem definido, para a gente passar uma informação confiável.
Porque não adianta acontecer o que aconteceu. África, por exemplo, eu tenho muitos alunos da Eritreia, e lá tem menos de 2% da população vacinada contra a Covid. Então, não adianta a gente produzir uma vacina, um medicamento, e a população não aceitar. A gente tem que trabalhar as duas coisas. A informação é chave, mas quem vai passar essa informação e como passar essa informação? Mais uma vez, temos que entender a comunidade e engajar essa comunidade o quanto antes. Em vários países, nós temos o que nós chamamos de patient engagement, que são comunidades que representam, em geral, diferentes doenças. Por que não termos também uma representação das comunidades vulneráveis, que não só representem esse campo de doença? Né? Então, eu acho que isso é importante. E eles têm uma participação importante na Europa e etc., porque eles participam junto ao desenvolvimento na indústria ou na biotech do desenvolvimento daquele produto. Então, eles têm uma voz. Claro que é limitada, dependendo do conhecimento e etc., mas essa voz existe e ela é seguida pelas autoridades regulatórias. Então, eu acho que essa é uma forma de melhorar esse acesso. Isso tudo cai onde? Dentro da capacitação do pessoal. Então, quando nós temos os médicos, e isso foi comentado ontem com a professora Márcia e a doutora Mariângela, os médicos na linha de frente, que não têm o entendimento e o conhecimento atualizado, a gente tem que, e às vezes eles têm, mas não sabem transmitir, a gente não tem que treinar só na competência técnica, mas também em saber comunicar. Com toda certeza. Eu fiquei aqui imaginando controle social real, o do dia a dia. E aí eu queria que você pudesse também contribuir, Miriam, por favor. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu acho extremamente desleal você perguntar para eles primeiro. Eu sou a última, e aí tem que complementar, porque já foi muito brilhante a fala da Suene e do Dr. Drauzio. Hoje nós estamos aqui discutindo competência cultural. Como construir sistemas de saúde culturalmente competentes? Será que hoje, se eu chegar para uma pessoa que acabou de terminar um curso relacionado à saúde, um jovem médico, um jovem fisioterapeuta, um profissional de enfermagem, se eu chegar e perguntar para ele, você sabe o que é um sistema que seja culturalmente competente? Você é um profissional, é uma pergunta que eu me fiz hoje antes de vir para cá, eu sou uma profissional culturalmente competente? E a maioria das pessoas vai ter uma definição muito imprecisa também do que é cultura, ou vai reduzir isso a questão étnica ou racial. Mas lembrando que cultura, eu mesma posso estar inserida em várias culturas, e a cultura é mutável. Eu não represento só a população indígena, posso representar a população feminina, posso representar uma pessoa que cresceu numa situação econômica diferente das outras pessoas. Então, assim, nós discutimos saúde aqui, mas lembrando que saúde não é algo isolado. Então, ela anda aqui com desenvolvimento econômico. Então, não tem como nós falarmos só de saúde isoladamente, sem falar em condições sociais, em condições econômicas. Mas também sem falar na questão institucional, que o Dr. Drauzio e a doutora Suene colocaram amplamente, mas também na questão do indivíduo. Então, do indivíduo profissional. O profissional de saúde é a relação com o seu paciente. O médico e o paciente é sempre uma relação intercultural. Então, e como que eu vou chegar, como médica, a essa pessoa? Primeiro, comunicação, como a doutora Suene estava falando, saber comunicar, mas também saber ouvir, saber entender o que está acontecendo e respeitar. Porque eu, profissional de saúde, eu vou chegar com todas as informações, as minhas vivências culturais, com os meus dogmas religiosos, com o meu conceito de certo, de errado, de admissível e inadmissível. Eu vou chegar para uma pessoa cujos conceitos sobre isso são completamente diferentes. Como que eu vou chegar a essa pessoa? Se eu não souber reconhecer isso, primeiro em mim, reconhecer quais são as minhas condições, quais são as lentes e os filtros que eu estou usando para observar aquele paciente, eu não vou saber reconhecer o que ele precisa, eu não vou saber no que ele acredita, e eu não vou saber construir um sistema competente, porque
O que nós queremos, na verdade, é um tratamento eficaz. Como que faremos isso? Então, na minha opinião, observar, reconhecer em mim, reconhecer no outro e respeitar. E aí, assim, junto com a população, entender o que ela precisa. E como que nós vamos construir isso? Então, é muito além de tecnologia, é a nossa formação humana. E isso, muitas vezes, não é ensinado na universidade. É ensinado de uma maneira muito empírica, de uma maneira muito informal. Então, eu acho que, assim, a base de tudo começa primeiro na educação. Miriam, perfeito. Eu vou trazer 2 pontos para poder trazer um plus de tudo isso que a gente escutou. Primeiro, para a base da questão da formação educacional. No Brasil, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, que os conselhos das profissões de saúde, nós somos quase 20 profissões em saúde no Brasil atualmente, posso estar errando um pouquinho para mais, para menos. Tem pessoas que deliberam cientificamente, de formação educacional e tudo mais, para se decidir o que vai ser ensinado nos bancos das universidades públicas e privadas no país, na área da saúde. Só estou dando exemplo da nossa área. E quando a gente vai vendo as especialidades mais escassas, que são os médicos, né, são as outras áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, ainda assim são pessoas de primeiro contato muito íntimo, do toque, do olhar, da sutura, da abertura, e enfim. E não tem essa formação humanizada. Nós fomos criados como profissionais de saúde para o SUS, para atender as políticas nacionais de saúde, as políticas integrais de saúde. E aí eu vou fazer esse recorte para uma outra população marginalizada, que é a população negra. Nós temos uma política integral nacional de saúde para a população negra, ela acontece desde 2009 e ela está no nosso Estatuto de Igualdade Racial, assim como as políticas nacionais da saúde LGBTQIAPN+, dos povos indígenas, das pessoas com deficiência e do homem, da mulher e da criança e do adulto. Lindo, perfeito, e da pessoa idosa, tá, gente? Mas o que eu vejo, professores e doutores, o que a gente está ainda enxugando gelo, porque as iniquidades em saúde, por mais que eu tenha sido atendido por você, Drauzio, você é um outlier perfeito, né, de várias gerações. Por mais que eu tenha sido vacinada pela vacina Oxford, eu estou no centro de pesquisa extremamente grande que sabe a importância disso. E por mais que eu entenda que eu tenho que te respeitar, todas as vezes em que você acessar a minha clínica, meu consultório, eu ainda não estou lá para poder te atender, porque as desigualdades também estão em quem está sendo formado como profissionais de saúde no nosso país. E quem são essas pessoas que estão tocando as outras pessoas das outras pessoas? Então, eu queria trazer aqui, para fazer esse gancho, Miriam, quando a gente fala das comunidades, das populações marginalizadas, eu diria que interseccionalmente estão mais à parte da igualdade, da equidade, do acesso, que são as pessoas negras, as mulheres, as pessoas indígenas, e aí a gente vai pensando no que a gente chama de indicadores sociais de saúde, ou os determinantes sociais de saúde. Se vocês tivessem um poder agora para decidir como que vocês dariam um F5, uma atualização do que está acontecendo hoje no nosso país, para a questão do acesso, para a questão do tratamento e do acompanhamento dessa pessoa, né, desse paciente, cliente, usuário? O que a gente poderia fazer para melhorar? Pegue uma das políticas e dê um exemplo que vocês quiserem, gente. Vou começar com você, Drauzio, porque eu estou deixando agora a Miriam descansar. Olha, eu acho que eu vejo um lado bastante positivo, né? Esse ano aqui, de 2024, as mulheres ultrapassam 50% dos médicos. Isso é uma grande revolução. Eu, quando me formei na faculdade, nos anos 60, a minha turma era de 100 alunos, tinha 15 mulheres. Agora, em todas as escolas de medicina, elas são maioria, já tem mais de 50%. Em alguns lugares, 70%. Então, isso já é uma primeira revolução que aconteceu. Eu ainda ontem, conversando com a Miriam, disse que saiu um trabalho publicado há pouquíssimo tempo agora, mostrando que a cirurgia, que sempre foi uma especialidade masculina, agora eles fizeram um levantamento, um trabalho grande, importante, mostrando que os doentes operados por mulheres, cirurgiãs, têm uma expectativa de vida mais alta, tem um menor número de complicações e
custam menos para o sistema de saúde. Você pega a conta final, aqueles que foram operados por mulheres custaram mais barato no total. Isso é uma mudança no panorama da medicina. Quando é que isso vai acontecer com os negros, por exemplo, na medida que nós tivemos mais médicos e mais médicas negras? Fundamental. E aqueles que estão em posições de um pouco mais de destaque e tal, tem que dar prioridade. Eu tenho um site que é bastante acessado e eu pego meu pessoal lá e digo, olha, vai atrás, vê as médicas negras, vê os médicos negros que estão trabalhando. É difícil, porque o número é pequeno. E aí você quer discutir um tema, mesmo procurando, você demora para achar. E aí enquanto nós não conseguimos democratizar o ensino médico nesse nível, fica difícil. Primeiro porque a medicina brasileira é muito centrada no papel do médico. Quem disse que o médico é o mais importante? Claro, sem médico não tem assistência médica, claro. Mas o médico é a figura mais importante do sistema de saúde? Claro que não. Para mim, a figura mais importante do sistema de saúde é o técnico, é o cara que vai bater na sua porta lá, porque esse é o que está ali na trincheira do atendimento. E depois dele, quem é o mais importante? A enfermeira. A enfermeira e os técnicos de enfermagem, etc. A enfermeira, que quase todas são mulheres. Eu passo no hospital, prescrevo de manhã, fico 5 minutos com o doente, examino, vou embora, à noite eu dou mais uma passada e pronto. Quem é que vai ficar ali cuidando dele o tempo todo? E se você pega esses profissionais, quem são? São mulheres. E o número de mulheres negras aí é muito grande. Então, na verdade, o atendimento, o carinho que o doente recebe, ou falta dele, mas enfim, vem das mulheres. E uma boa parte dessas mulheres são mulheres negras, mal pagas, que têm muita dificuldade de tocar o dia a dia, não é? Só para vocês saberem, de dados, o último censo da enfermagem coloca que a maioria feminina, porém, técnicas em enfermagem são maioria negras. A enfermeira é um outro nível, que é o nível de destaque, como você trouxe. E tem profissões em saúde que não sabem qual é a sua cor. A minha, por exemplo, no Brasil, 53 anos de regulamentação, ninguém sabe a cor da fisioterapia brasileira. Então, é muito mais embaixo o buraco do que vocês possam imaginar para a equidade no tratamento e acesso. E você, Suene? Eu sou médica, pesquisadora, mas antes de tudo eu me considero professora. E por isso eu acredito na educação e na capacitação. Quando eu criei o primeiro mestrado em desenvolvimento de vacinas e fármacos na Universidade de Siena, eu tentei que a turma tivesse igualdade de gêneros. Eu não consegui, porque eu não tinha candidatos. Então, de 100 candidatos que se inscreveram, 95 eram homens. Então, uma primeira batalha, e a maioria africanos, porque a gente foca em estudantes de países de baixa e média renda, uma das batalhas foi comunicação. Mostrar naqueles países, via todos os nossos parceiros e professores, que empoderar a mulher, que ela tinha aquele direito, que aquela profissional tinha aquele direito. Hoje, com muito orgulho, já faz 4 anos que nós conseguimos manter essa igualdade de gênero. Uma vez, o feminino superou o masculino, mas só por uma vez. Mas a gente ficou muito preocupado com isso. Voltando para a capacitação, eu falei aqui, tenho muito orgulho do nosso país ter contribuído muito. Eu fiquei conhecida com o desenvolvimento da vacina de Oxford, mas eu já desenvolvi mais de 20 vacinas que chegaram a ter licença, que são licenciadas, e outras tantas que morreram pelo caminho. E tendo começado isso no Brasil e América Latina, porque eu trabalho em vários países na América Latina, África, etc., nós recebemos os protocolos prontos.
nós não criamos, não desenvolvemos, não levamos a ideia da bancada a registro e a inserção nos planos nacionais de saúde. E é isso que a gente tem que mudar para ter um profissional melhor, para a gente poder ter um sistema melhor e um acesso melhor. Eu tenho muito orgulho porque agora em janeiro, depois de 10 anos, eu criei a nível de mestrado alguma coisa para tentar desenvolver o profissional e fazer com que ele pense desenvolvimento do produto de ponta a ponta. Mas eu acho que isso deveria começar na graduação. Por 10 anos eu bati nas portas de diferentes instituições e agora a gente conseguiu, em janeiro, assinamos um acordo com 4 universidades, a Universidade de Oxford, Unesp, Unicamp e USP, e criamos a primeira disciplina de ciência translacional na graduação, para todos os backgrounds, não só da área médica. Por que isso é importante? Porque a gente ali está passando não só a parte técnica, mas está promovendo, estimulando o futuro profissional a pensar criticamente e cientificamente. Então, eu acho que capacitação é uma palavra-chave e aí a gente tem que começar o quanto antes. Descansou, Miriam? Agora você pode falar. Descansei e agora fico submetida a essa situação que vai parecer que eu estou colando deles, né? Não vai, não. Realmente, não tem como falar em saúde sem falar em educação. Mas se eu pudesse dar um F5, como você disse, vamos dar uma atualizada. Se eu pudesse resetar e começar hoje, eu não começaria na graduação. Eu começaria na educação básica. Eu chegaria na escola da comunidade indígena e falaria para aquela menininha que está sentada ali: sim, você pode ser cirurgia cardíaca, você pode ser o que você quiser. Eu chegaria para a menina negra da comunidade e falaria: você pode? Eu sei que falaram que você não pode, eu sei que você nunca se viu nesse papel, mas você pode. E eu fortaleceria a educação básica, porque nós não conseguimos profissionais capacitados na graduação para incluir, porque eles não chegaram na graduação. Agora que nós estamos chegando. Então, para eu estar aqui em 2024, eu ser a primeira cirurgiã indígena do Brasil, como assim? Meu sonho era não ser. Meu sonho era ser próximo de várias gerações depois. Mas se eu pudesse resetar tudo, eu investia na educação básica. Porque é na educação básica que você vai mudar toda a perspectiva futura. Não só dos profissionais, mas é na educação básica que a pessoa vai saber cuidar da sua própria saúde. Vai saber como que eu vou evitar as minhas doenças. Então, não é só o profissional. A gente tem que trabalhar na educação básica para trabalhar também o usuário, o paciente. Alguém quer te complementar? Porque a gente combinou, eu não falei essa parte. Então, absolutamente de acordo. E eu tive a honra de ser a madrinha da Feira de Ciências das Escolas Municipais do Rio de Janeiro. O Renan estava aqui, não estou vendo o Renan agora. E o primeiro lugar, e isso foi na educação básica, e o primeiro lugar nós vamos levar para Oxford. Então, e são crianças da comunidade da Mangueira. Os projetos foram absolutamente impressionantes. Eu não vou comentar aqui por causa do tempo, mas assim, eu concordo com você em gênero, número e grau. Agora, como a gente faz isso, se é via Feira de Ciências, a gente precisa de fomento também, porque não é fácil levar todo o grupo que ganhou para Oxford e etc., passar uma semana e conhecer, ver esse ambiente diferente, dizer, é possível. Eu estudei em escola pública e hoje estou aqui, então você também pode. Mas se a gente não abrir essa vereda, ele não vai enxergar. Obrigada por vocês terem conseguido nos deram uma pergunta complexa, eu posso dizer aqui, para a gente tentar filosofar, refletir, pensar, né, Drauzia? Sobre como que a gente cria esse sistema de saúde culturalmente competente. O lugar em pensar em construir esse sistema que já existe, remodelar esse sistema que funciona do jeito que está funcionando, mas que não é cuidado da forma que deveria ser cuidado, e
um ponto extremamente importante. Quando a Miriam trouxe a questão do se enxergar no outro, culturalmente, o respeito e escutar, eu gosto de falar de dados e políticas, no nome das políticas, porque serve para a gente colocar para frente essas informações. Desde 2016, é obrigatório perguntar em todos os equipamentos de saúde, aí o Drauzio até falou essa expressão equipamento. O que é equipamento? Tudo que vocês imaginarem que o pessoal, os pacientes, clientes e usuários vão bater para acessar as especialidades, são equipamentos de saúde, tá? Mas a gente precisa perguntar a raça, cor autodeclarada, a raça e etnia dessas pessoas. E não há a gente descobriu em alguns estudos que não há a capacitação de como perguntar ao usuário. Tem alguns lugares em que a pessoa já predispõe e tem alguns lugares em que realizam pesquisas de ponta, e foi muito interessante que você comentou, Suen, que eles replicam protocolos de outros países e tentam adaptar para o nosso país, e não é a mesma coisa, como também quando as pessoas não se sentem confortáveis de fazer esse questionamento, sendo que é lei. Desde 2016, eu digo que é lei, mas é uma portaria do Ministério da Saúde que ainda não derrubaram. Mas é obrigatório se perguntar. E muitas das vezes se perdem essas informações que vão ajudar a melhorar a política nacional de saúde integral da população negra, da criança e do adolescente, da pessoa idosa, dos povos indígenas, como eu coloquei aqui para vocês no início. Talvez, cabe a nós agora, para a gente pegar esses últimos minutos que a gente tem, queria que vocês pudessem compartilhar um pouquinho com a gente algumas experiências para além do que vocês colocaram de sucesso, em que vocês contribuíram para que a saúde culturalmente fosse respeitada. Vocês já trouxeram uns exemplos. Eu vou começar com a Miriam Drauzio, porque nela vai me brigar. Mas eu queria que você pensasse assim, com muito carinho e afeto, o que a Miriam já contribuiu sistematicamente para que a nossa saúde fosse culturalmente competente. Hoje, eu tenho um projeto de hortas medicinais nas aldeias. Isso como uma forma de complementar, então, uma forma de abranger. Antes de toda a medicação ser desenvolvida num laboratório, nosso grande laboratório era a floresta. E nós temos essa sabedoria ancestral, não somente dos povos indígenas, mas se você chegar para uma avó, ela vai ter um chazinho que melhora muita coisa. Nem tudo se resolve com um medicamento sintético. Então, muitas coisas, nós temos sabedorias que foram comprovadas e estão sendo estudadas. Hoje eu tenho um projeto de hortas medicinais como um complemento nas populações indígenas, porque isso é muito importante culturalmente. Mas eu acredito que há várias contribuições. A contribuição de estar ocupando um ambiente como esse é uma contribuição, para que as pessoas saibam que é possível. Mas quando eu chego na minha aldeia e vem uma senhora indígena e fala assim, você pode passar lá em casa me atender, por favor? É porque ela reconhece que eu sou uma mulher indígena e eu vou entender ela. Porque muitas vezes o perfil do médico que está atendendo lá ou não a compreende ou ela não se sente à vontade porque tem outra vivência. Então, eu acredito que a nossa contribuição ela pode ir muito além. Acho que quando eu era criança, eu pensava assim que eu queria mudar o mundo. E eu acho que eu mudo. O meu cantinho do mundo eu mudo. Então, eu acho que é isso que é a minha contribuição. Salva de palmas para a Miriam, né, gente? Muito obrigada por ter compartilhado com a gente. E eu tô aqui segurando para não chorar, gente. Você vai borrar a maquiagem. Suen, você... porque a gente quase chorou juntas ali em cima, né? Foi horrível. A pergunta mais complicada é essa, né? Porque falar assim que a gente fez... Mas... Mais uma vez, via a criação do Instituto de Saúde Global, nós treinamos mais de 1.500 pessoas em desenvolvimento de fármacos e vacinas, mas mesmo assim eu não estava satisfeita e a gente conseguiu criar essa disciplina agora na graduação já no Brasil e tá difícil de competir. Vai abaixar a poeira agora, ó. Abaixou, viu? Continua, Suen. Agora eu também já me perdi na poeira, mas as tudo bem. Disciplinas da graduação. Não, sim, as disciplinas da graduação, mas o que eu acho que é bastante importante, eu acho que a gente fez isso junto, foi
levar a primeira unidade, criar e levar a Universidade de Oxford para o Brasil com uma unidade solo. A gente não está dentro de outras instituições, como acontece em outros lugares com a Unidade de Oxford. Nós vamos ter uma sede própria e lá nós vamos promover a educação, da educação básica até a educação mais especializada, com cursos personalizados. Então, eu acho que não é de Oxford, de Harvard para o mundo, mas é do Brasil para o mundo. A gente pode fazer isso. Tudo bem, a gente tem que dar a chancela, o certificado, porque é importante para o currículo de todo mundo, mas são cursos ministrados ali, tailor-made para a nossa população, para a nossa região. E com isso, buscar novas ferramentas para acessar também toda a parte laboratorial e de surveillance que a gente também está precisando. Obrigada. Palmas para a Suelen, gente. Drauzio, agora quem está falando com você é a mini Merlin de 6 anos, que adorava tomar vacina porque via o Zé Gotinha e a minha mãe fazia com que a gente tomasse todo o quadro vacinal, a medicação bonitinha, justamente porque você falava na TV o que precisava fazer. Essa é a minha contribuição que eu gostaria aqui de compartilhar com você, que você tem na vida da mini Merlin. Mas, Drauzio, conta pra gente o que você, além de tudo, uma das incríveis histórias que você tem, que você contribuiu para o nosso sistema de saúde, seja culturalmente competente. Olha, eu fiz muitas tentativas na vida. Uma vez eu conheci um cara da Inglaterra, e um intelectual, então começamos a falar, eu fui falando das coisas que não estavam dando certo, e ele usou um lema que é da Guerra Civil Espanhola, que dizia hasta la vitória sempre. E ele disse que o meu lema devia ser hasta la derrota sempre, porque eu acho que a contribuição que eu pude dar, eu acho que foi na área da educação e saúde, porque eu tive uma oportunidade única. Eu acho que a nenhum médico brasileiro foi dada essa oportunidade, que é de você falar nos meios de comunicação de massa e ter uma televisão como a TV Globo, que chega no país inteiro, em todo lugar que você vai, as pessoas se reconhecem, etc. E com isso que o Luciano falou, com liberdade total. Nunca, olha, eu trabalho na Globo há 25 anos, nunca alguém disse, olha, esse tema é melhor evitar. E a gente pode fazer coisas importantes aí. Por exemplo, eu acho que a maior contribuição pontual que eu dei foi em relação ao cigarro. Porque eu comecei a falar do cigarro numa época que era permitido fazer propaganda pela televisão. E a gente pegou, e na época eu lembro que fui conversar com o Zé Serra, que foi um grande ministro da saúde do Brasil, e nós conseguimos proibir, e hoje o Brasil é um dos países que menos fuma no mundo. Nós fumamos menos do que os americanos, do que todos os países da Europa, fumamos menos que os noruegueses, que os suecos. Não é? Olha, que coisa esse país. E eu tenho certeza que foi a televisão que fez isso, porque é claro que não foi só eu, mas muitos outros médicos começaram a discutir esse tema. Agora, você imaginou se nós tivéssemos hoje a prevalência do tabagismo igual a de quando eu era adolescente, 60%? Imagina, 60% dos adultos no Brasil dá mais ou menos 170 milhões de habitantes. Olha o número de fumantes, quantas tragédias a gente conseguiu evitar. Eu acredito muito nessa coisa da educação em saúde. E a educação em saúde, quando você usa um meio de comunicação de massa, você tem que pensar o seguinte, que com argumentos, você só convence as pessoas racionais. E as pessoas racionais são minoria. O Luciano esteve aqui, falou. O que nós vamos lembrar daqui a 1 mês e meio do que ele falou? Dessa cena que ele fez, que deixou todo mundo emocionado. Porque é através da emoção que você convence as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Por que médico falando na televisão de coisa é chato? Porque ele vai apresentando os argumentos como se ele estivesse numa reunião científica. Você tem que usar
personagens, as pessoas que vivem aquele problema. Se eu faço uma mulher lavando a mão numa pia de mármore para ensinar como se lava a mão, a outra fala, se eu tivesse uma pia dessa, eu também lavava a mão. Eu faço lavar no tanque, numa favela, num lugar que não tem nem pia dentro do quarto, é só o tanque lá fora. Quer dizer, nós temos que ensinar os médicos, a enfermagem, todo o pessoal de saúde, que a educação em saúde faz parte da profissão. Perfeito. Quando eu comecei a fazer, as pessoas falavam mal, os médicos, colegas falavam mal. Pô, esse cara fala de tudo, o que ele pensa que sabe? Tudo. Em compensação, olha o que aconteceu com o passar dos anos. Olha, se não fossem os médicos, o que teria sido a epidemia da Covid. Lá havia professores universitários, gente da maior competência, explicando. E é claro que tinha o outro lado, mas no final, o que nos salvou foi justamente você ter um grande número de pessoas altamente competentes, preocupadas com a educação da população. Né? Palmas para o Drauzio, gente. Para encerrar, pontualmente, aqui até congelaram o pontualmente. Eu queria muito agradecer a Brazil Conference at Harvard MIT por essa oportunidade de a gente estar falando abertamente, sinceramente, com uma forma reflexiva, genuína, de verdade. Falar de saúde é falar de várias vidas, de vários amores, de várias mães, pais, tias, avós. É falar dos nossos ancestrais. É falar das nossas competências ancestrais. É a gente poder ir e vir, é a gente poder comer e dormir, é a gente poder ser o que é. É simplesmente a gente poder ter orgulho, não somente em ser brasileiros e brasileiras, mas a gente poder ser dados, políticas, referências, tudo porque existe um SUS. É um SUS meu, nosso e de qualquer pessoa que pisar no nosso solo brasileiro. Muito obrigada por essa oportunidade, gente.